Olá, boa noite, meu querido, boa noite, minha querida. É uma honra e um grande privilégio ter a sua companhia. Quero dizer para você que nós estamos aqui entre elas, com convidados especialíssimos e o nosso bate-papo hoje vai ser muito show. Eu quero que você convide todas as pessoas que estão aí na sua casa para estar ligadinho com a gente, né? E eu gostaria de pedir também que você convidasse pelo menos mais 10 pessoas. Mande o link para pelo menos mais 10 pessoas. Eu quero dizer para você que você vai ser muito edificado nesta noite, amém? Olha só o tema que a gente vai estar abordando hoje. Saúde mental versus medo da pandemia. Nós estamos vivendo tempo, de pandemia, e um tempo como esse, pandemia de coronavírus, é um tempo que realmente produz grandes desafios para nós. É inegável o impacto que tudo isso tem nas relações, e o que a gente tem visto é um crescente número de pessoas com depressão, com crises de ansiedade. E hoje nós temos aqui convidados muito ilustres, que eu quero estar apresentando aqui para vocês. Nós temos aqui o nosso convidado, que é o pastor, psicanalista, coach, Anderson Carlos de Oliveira. Bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui nesta noite. Gente, ele é o meu professor de psicanálise, viu? Daqui uns dias eu também serei psicanalista. Com certeza. E nós temos aqui também a pastora Kelly, essa lindeza, mulher de Deus, amável, a nossa pastora das mulheres, e está aqui representando ela, e também a pastora Leandra. E a pastora Leandra disse que está ligadinha conosco. Um beijo, pastora Leandra, para você. Obrigada, Kellen, pela sua companhia aqui conosco, A Kellen é uma mulher de Deus, pastora, pregadora, esteticista, empresária. E é uma serva de Deus, e muito amável, e que faz a diferença nas nossas vidas. Bem-vinda, minha querida. Estou muito feliz que você está aqui. E, gente, eu também quero apresentar para vocês essa lindeza, que todo mundo fala que eu pareço com você. Gente, é verdade. O pessoal fala que eu pareço com você. Olha só que honra. Estou muito feliz, com a sua presença aqui, pastora Valdilene. Pastora Valdilene é pastora, cantora, pregadora, pastoreia a igreja Vera Cruz 2, Igreja de Esperança, juntamente com seu esposo. E ela também é empresária, viu, gente? Ela vende uns calçados muito top. Então, se você está precisando, é só procurar a pastora Valdilene, que a pastora Valdilene vai te atender, entrega a domicílio, pastora? E eu estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. A honra é toda nossa, pastora. Muito obrigada. E a pastora Valdilene, ela vai estar mediando o nosso bate-papo hoje. Então, gente, fique ligadinho. Você vai ser muito edificado, tá bom? E agora a gente vai ouvir um louvor com Lucas, a música No Lugar. E você vai aí do lugar onde você está, na sua casa, você vai adorar ao Senhor juntamente com o Lucas. Graça e paz a todos. Que a graça e paz de Deus esteja com todos vocês. E vamos louvar aquele que é único e digno de receber toda glória, toda honra e todo louvor. Glória a Deus. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei por tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Oh, oh, oh.
Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar. Meu filho, no santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você. Filho, eu não te fiz para viver assim tão longe. Meu filho, filho, eu expirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor só pra te dizer: te amo. Você, e hoje eu vim aqui te dizer que eu amo você. Amo você, meu filho amado. Amo você, eu te amo. Você, meu filho, amo você, amo você, eu amo você. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Nada irá me impedir de te amar. Glória a Deus, agradeço por oportunidade. Graça e paz para todos. E a gente terminou de ouvir esse louvor aqui, que ele fala do amor do pai para o filho. E a gente se sente tão reconfortado, né? Quando a gente tem essa percepção e essa certeza desse amor, desse pai, a gente, até o medo vai embora, né? Porque quem não quer ficar encostado no peito, abraçar o pai traz essa segurança para a gente. E eu quero dizer para vocês que esse pai está disposto a pegar todo mundo no colo, viu? Todo mundo no colo. E a gente está aqui com esse tema bem desafiador, bem atual, e é um tema que está nos envolvendo muito. Por mais que sejamos pessoas de fé, não tem aquele momentinho assim que a gente fica um pouco temeroso. E a gente vai estar aqui, eu estou muito feliz por estar aqui, com o meu professor também, tá, pastor? Quer dizer que o senhor está entre elas hoje, com o nosso professor. Ele está entre elas hoje. Então, a gente está aqui para aprender junto esse tema que é tão maravilhoso. Eu quero fazer aqui agora, quero lançar aqui um ponto para a gente conversar. O primeiro ponto é o seguinte: um dos efeitos da pandemia que sobreveio sobre as pessoas foi o medo. Isso é indiscutível. Uma pessoa com medo, ela tem mais chances de fazer escolhas erradas do que uma pessoa serena, uma pessoa que está calma. Como o medo irracional pode afetar uma pessoa espiritualmente, a espiritualidade dela? O que vocês têm sentido assim no contato
direto com as pessoas. Obrigada. Eu queria aqui, né, falar sobre as pessoas que estão aqui com a gente, né? Nós temos aqui a Suelen, um beijo, Suelen, para você. Felipe, beijo para você também, Felipe. Meu marido, amor, um beijo para você, lindo. Maura está aqui, né? Ana Clara está aqui, deixando um recadinho dela também. Benedita, Charlene, né? Simoni, minha amiga Simoni, pastora, um beijo para você, viu, Simoni? Feliz que você está aqui com a gente. E é uma honra ver todos vocês aqui com a gente. Olha só, Eliette Rocha, a Onyx Prime, Edna, Onildes, vocês são todos muito bem-vindos, Deus abençoe. Né? A Marileide aqui está falando que está muito feliz de ver o Luquinhas cantando tão bonito, verdade, Luquinhas? Voz ungida, irmã Fernanda, Maria Alice, um beijo, Maria Alice, que fez toda essa decoração para nós, viu, gente? Ela é top. Então, são todos muito bem-vindos, né? Sucesso, Cia, também está aqui com a gente, uhul! Ligadinho conosco, a Nete, nossa, gente, tanta gente, Onísio, pastor Fábio Lucas, top demais, gente, muito feliz, Everton, Carlos Alonso, pastor Rony Marcos, uau! Quanta honra, viu, pastor Rony, o senhor é top demais, viu, irmã Zilza, e daqui a pouco a gente vai falando mais. Mas então, eu vou começar falando assim, pastora, eu acredito que há um nível de medo, tem um nível de medo que ele é protetivo, não é verdade? Não é, gente? Vocês concordam? Por exemplo, nós recebemos algumas orientações das autoridades competentes para que a gente tome algumas precauções. E a gente precisa fazer isso, né, para nos proteger, para proteger as pessoas que nós amamos, para proteger também o nosso próximo. Né? Então, eu acredito que a gente não pode ter essa fé irresponsável. Mas existe um outro nível de medo, pastora Valdilene, que eu creio que ele é um espírito maligno. O pastor Cote, Marcos Cote, ele fala sobre isso. Ele diz que é um medo que nos paralisa, que nos faz retroceder. E ele ministra uma palavra que fala sobre o poder destrutivo no medo, espiritualmente falando. Então, lá em 2 Timóteo 1,7, Paulo fala que Deus não nos deu um espírito de medo. Né? Por quê? Porque existe esse espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de poder, de coragem e de ousadia. Então, eu acredito assim, não sei se vocês concordam, que o medo, ele tem um nível de medo que ele se opõe à nossa fé. Né? Porque se eu acredito que Deus é o meu Pai, se eu acredito que a palavra dele é verdade, então eu preciso acreditar que o que a palavra diz é verdade também. E a palavra diz que Deus nos ama. Deus me ama ao ponto, Deus nos ama ao ponto de ter se tornado humano em Cristo Jesus, né? Morrido por nós. E esse mesmo Deus é um Deus que está no controle da situação, né, pastora? Ele diz assim que todos os nossos dias são contados por Ele. Ele diz que os fios do nosso cabelo estão contados também. Não sei para que Ele conta os fios do nosso cabelo, mas Ele sabe. Então, assim, eu acredito que a gente precisa dessa fé em Deus, que Deus está no controle de tudo. E essa fé vai nos dar coragem, esperança para a gente superar o medo, não é? Vocês concordam? Você concorda? Sim, com certeza. Eu vejo, tipo, uma pilha, né, que tem um lado negativo e as polaridades positiva e negativa. O medo vem de um lado e a fé vem do outro. Então, é importante a gente, nesse momento, porque o medo é uma antecipação, não é, professor, de um sentimento de algo ruim que pode vir a acontecer e nós já antecipamos ele de uma maneira mais efetiva, né, de uma maneira mais concentrada. Então, quando nós, vamos dizer assim, na nossa limitação, nós perdemos o tempo um pouco, talvez, olhando para o lado da fé e olhamos mais para o lado do problema. E isso, como a pastora falou, leva nós realmente a ter decisões más. E a paralisação, que eu acho que é o pior do medo, é nós paralisarmos. E essa paralisação vai gerar ansiedade, vai gerar a depressão, vai gerar várias situações depois que pode vir a acarretar coisas piores para a nossa vida espiritual.
E é importante, como nós já temos falado em algumas lives, algumas pregações, nós olharmos para a palavra realmente e exercitar a nossa fé. Porque eu creio que quando, como a senhora acabou de falar, quando nós exercitamos, olhamos para Deus de uma maneira que eu creio realmente, está tudo ruim, mas eu creio que pode dar certo. Eu lembro de Pedro, quando foi andar sobre as águas, quando Jesus chamou ele ali, e Pedro, quando ele olhou a circunstância, o que ele fez? Ele começou a afundar, e a palavra diz que ele teve medo. E Jesus falou, não temais, olha para mim, não é? Então, nesse momento que nós estamos passando, que gera dificuldade financeira, vai gerar a dificuldade de nós gerirmos emocionalmente também, a nossa mente, é a hora de nós pararmos, que eu creio que esse tempo é para isso, de nós olharmos para o alto, olhar para Jesus, para que nós possamos andar sobre as águas. E o Senhor, Ele livra, o Senhor, Ele faz por nós, não é? Estava tudo certo com Pedro antes do medo chegar, né? Do medo chegar. Ele era muito corajoso, não, né? Ele já foi corajoso só de aceitar o desafio, né? Muito corajoso. Não é verdade? A maioria de nós, será que acho que não teríamos coragem de Pois pular é, nas águas? De exatamente, pular nas ele águas. Foi corajoso. Ele foi corajoso, ele fez coragem. história por causa da coragem dele, né, Exatamente. pastor? Inclusive, algumas pessoas, quando ministram, geralmente falam muito de Pedro e acabam ressaltando o lado negativo dele, né? Exato. Mas, às vezes, eu fico perguntando uma coisa. O que é melhor? Ter dado 3 passos sobre as águas ou ficado no barco e nunca ter vivido a experiência, né? Exatamente. Como os outros, Como todos, demais. todos os Porque outros. os outros nem desceram, mas pelo menos ele tem uma história para contar. Ele pode dizer o que é andar sobre as águas. Um Exatamente. passo, 2 ou 3 que ele deu. Por isso, às vezes, na grande maioria, o medo não o medo no contexto racional, ele é proporcional ao perigo. Ok, né? E falta de coragem não é a ausência de medo, mas é enfrentar apesar do medo. Então, Pedro enfrentou apesar do medo. É claro que depois ele teve um probleminha aí emocional, no qual ele não conseguiu se conter, né? E aí ele acaba afundando. Mas ele teve medo desde o início, mas apesar do medo ele arriscou. E ele teve uma experiência extraordinária. E talvez seja exatamente isso que nós, como cristãos, precisamos. Nós estamos vivendo um momento de medo? Sim, mas apesar do medo, nós continuamos esperando e confiando de que Deus está no controle e que alguma coisa vai acontecer, né? Glória a Deus. Eu vou te falar o medo que eu tive enquanto pastora. Nessa quarentena que a gente não estava podendo ter culto, eu ficava em casa assim, meu Deus, será que fulano, ciclano, será como é que está a fé dele? Porque o medo paralisa a fé da Preocupação pessoa. de pastores. Não é? Pastora. Tá lá na casa e de repente a gente mandava um WhatsApp lá. E como é que tá? Você está precisando de alguma coisa? Tá orando, né? Vamos orar, gente. Vamos. E a gente cria uns mecanismos de oração e umas ideias vêm para a gente ver se junta o povo para orar junto, pelo menos para dizer assim, a gente está ligado, né? A gente está junto, vamos juntar a nossa fé, porque tem aquele pensamento que diz que a brasa sozinha, ela apaga, mas quando junta ali, está quase apagando, mas se juntar, ela acende de novo e o medo ele vai embora, né? Mas está sendo um desafio, né, para todos nós, eu acredito assim, não está fácil não. Mas olha só, eu coloquei aqui também que o medo também tem sua finalidade protetiva, que a pastora Juscelina acabou de falar. Ele pode se tornar prudente, responsável e racional. Nos ajuda a avaliar situações e evitar riscos desnecessários. Porém, algumas pessoas podem desenvolver um quadro patológico. Como identificar os transtornos, professor, e como tratar isso? Assim, bem resumido, porque não dá tempo de fazer uma terapia. Não dá para falar tudo, né? Mas vamos lá. Então, o medo ele tem pelo menos 3 fases, que é a fase racional, que é aquela fase em que nós temos o medo proporcional ao perigo, né? O apóstolo Paulo, quando fala lá em 1 Coríntios 2, 3 e 2 Coríntios 7, 5, ele fala que ele, por dentro, estava cheio de medo, mas por fora ele estava muito convicto e que ele ia fazer. Por quê? O medo era proporcional à novidade que ele ia ter que enfrentar, se não me engano, até passando para a Macedônia. Ok, esse é ok. Aí vem o medo que ele começa a ser exagerado. O exagerado, ele tem base no perigo real,
mas ele não está, ele está acima disso. Aí eu pego Números 13, 33, quando mandou aqueles 12 espias, e 10 olha para a terra e volta dizendo o seguinte: éramos como gafanhoto aos nossos olhos e aos olhos dele. Então você percebe que o primeiro sintoma de se sentir pequeno foi deles. Nós éramos gafanhoto aos nossos olhos. Eles é que se viam pequeno, e depois disse aos olhos deles. Aí eu faço um questionamento. Primeiro, eles não estavam lá escondidos? Falou com quem para saber o que eles pensavam? Com ninguém. Então, o medo já está tão exagerado que eles já se sentiram gafanhotos pelo medo. Tinha base no real? Sim, eles estão entrando numa terra desconhecida, base no real. Mas estava tão exagerado que eles se sentiram gafanhoto. E ainda faz uma projeção na sua mente do que ele acredita que o outro está pensando dele. Éramos pequenos aos nossos olhos e também aos olhos dos demais. E isso é tão real hoje, né? Não Porque é? as pessoas, elas já têm esse sentimento mesmo de sou pequeno e deixam o medo, muitas vezes, apagar até a potencialidade que ela tem de vivência, de tudo, não é? E faz paralisa. Exatamente. E aí, respondendo, como é que eu vejo que ele está começando a entrar numa patologia? Quando ele é desproporcional, ele está exagerado. A partir daí, já não é um medo saudável, não é mais um medo de proteção, não é mais um medo natural que todo ser humano já nasce com ele. Ele saiu de uma proporção. Ele saiu dessa proporção significa que você não está bem. Você está enxergando algo maior. Pessoas hoje, por exemplo, sentiu a temperatura um pouquinho maior, ela nem mediu para saber se está em febre, nem chega aos 37, e ela já começa a colocar a mão na testa e dizendo que já está com o coronavírus. Percebe? Tem base no real? Tem, porque é real o coronavírus. É perigoso? É perigoso. Mas daí agora ela já começa a achar, né, que... E o que é pior, ela já começa a achar até que já vai morrer. Então, ou seja, quando o medo sai desse natural e começa a se tornar exagerado, ele já está caminhando para uma patologia. Tá? O que precisa fazer? Uma das coisas que precisa fazer é voltar para a consciência e fazer uma avaliação. Quer ver uma coisa muito comum de medo exagerado? É a pessoa olhar para a barata e enxergar um monstro. Subir na cadeira. E subir na cadeira, né? Então, é exagerado, porque essa barata não pode ser um monstro, é impossível que seja. Então, a partir daí, significa que ela já está caminhando. Ainda não é uma patologia em si, mas se ela não cuidar, se ela não tratar, de repente pode vir alguma coisa aí, que o sentimento de perder o controle leva ela à patologia, e aí ela precisa de auxílio. Auxílio como? Primeiro auxílio, ela precisa tentar, se tiver num nível leve, reconhecer o que é exagerado nisso e o que é real. Ela precisa buscar essa base do real. Se não é possível, ela precisa de ajuda, sim, terapêutica, sem sombra de dúvida. Não tem como dizer de outra forma, porque ela precisa do auxílio de alguém para que ela possa se estabilizar. Agora, isso é um problema, isso é alguma coisa assim que você possa dizer, puxa, essa pessoa vai se sentir a menor. Não, é natural. As pessoas podem precisar de ajuda. E essa pessoa, ela precisa entender que ela precisa de ajuda e procurar ajuda, ou ela pode ser aconselhada a buscar uma ajuda? Ela pode ser aconselhada. A questão é se ela vai aceitar o conselho, mas ela pode ser aconselhada, né? Aí vai depender da pessoa, se ela recebe o conselho ou não. Mas você que está do lado de fora, por exemplo, você pode fazer um questionamento, mas veja bem, o que te leva a pensar, por exemplo, que você já pegou o coronavírus? Porque eu estou sentindo isso. Mas isso que você está sentindo não poderia ser de outra forma? Sim, poderia ser. Ok. E se fosse de outra forma, isso te deixaria em pânico desse jeito? Não. Que tal, então, você primeiro averiguar se isso é ou não? Já é alguma forma que você já está fornecendo um tipo de ajuda. Como? Levando ela a se questionar em relação ao que ela está pensando. Talvez se os 10 espias fossem questionados, ao invés de todo mundo só ter absolvido a informação,
e entrado em pânico, talvez até eles tivessem mudado de ideia. Mas quando ele disse, somos gafanhoto, a Bíblia diz, e o povo todo entrou em pânico e chorou. E interessante que eles foram punidos, né, por Deus, por esse comportamento, né? Foi assim, a percepção de Deus nessa situação foi uma falta de fé, né, e tal, e só os dois desses 12 espias, só os dois que chegaram animados, que entraram na terra. Então é um problema sério, né, o medo exagerado. É um problema sério, e essa questão do autoconhecimento da pessoa não saber que ela... Assim, tem uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e ela hoje ela é uma pessoa que tem muitas fobias mesmo, medo de coisas absurdas. E o medo, ele vai ganhando proporção, ele vai ficando muito grande. Então, hoje é uma pessoa que já está mais velha, mas ela tem medo, assim. Esses dias eu encontrei com ela, a gente sempre conversa e tal. Ela estava com um monte de fake news, porque essas pessoas, elas são atraídas, essa é a palavra, pelas fake news. E aí ela começou a me falar um tanto de coisa, ela estava tão apavorada. Aí eu sentei com muita calma, né? Aprendi que tem que olhar nos olhos e tal, né? Eu não sou terapeuta, não, mas umas coisinhas a gente pega. E eu fui falando, né? Olha, as pessoas inventam mentiras que parecem verdades e por aí vai. Mas são pessoas assim que sofrem demais. É uma dor muito grande. E é uma dor que a gente não pode banalizar elas, porque para essas pessoas, elas são verdadeiras. É verdade. Não são reais, mas para elas é muito verdadeiro. E a gente vê que elas sofrem muito. Eu conversei com uma pessoa que está passando por esse processo, né, de medo e muito desesperada. E quando eu conversei com ela, né, a gente foi fazendo alguns questionamentos, e a resposta que ela me deu foi a seguinte: eu prefiro pensar o pior, porque aí eu fico preparada se o pior acontecer. Eu já vi gente assim, eu conheço gente assim. O que você disse? Então, essa aqui é a questão. A pessoa, ela fantasia tanto, mas tudo isso tem uma base. Claro que a base está lá na infância por alguma coisa, né? Talvez porque em algum momento da infância dela, pelo fato de ela sentir que não conseguiu prever o que ia acontecer e ter sofrido alguma consequência, ela passou a alimentar uma ideia, acreditando que para ela viver bem e não passar por algum tipo de punição tão grande na vida, ela tinha que ficar com um alerta muito grande o tempo todo e tentando sempre prever, sempre prever, sempre prever. Aí ela começa a prever o que é pior. E aí eu fico pensando o seguinte, um dos problemas da questão do medo é que, Deus puniu o povo, mas talvez não porque eles tivessem sentido medo, mas pelo fato de eles terem dito de uma forma como se estivesse blasfemando, dizendo era melhor que nós tivéssemos morrido no deserto. Então é como se Deus disse, assim como você disse, isso vai acontecer, porque você pediu isso para você. Por quê? O que eu quero chamar a atenção com isso? O perigo do medo exagerado é porque leva as pessoas a fazerem bobagem, a dizerem o que não precisa dizer, tomar decisão errada, tomar decisões erradas, correr para lugar errado. Esse é o maior perigo da questão do medo exagerado. Só prejudica, né? Nesse contexto todo que a gente está vivendo, a nossa igreja, as igrejas tiveram que se reinventar bastante e rápido, né? A gente teve que correr contra o tempo e aprender a fazer coisas diferentes, coisas que a gente nunca tinha feito. Mas eu vejo também que a igreja ela tem um papel muito fundamental em tudo isso que está acontecendo, que é levar segurança para as pessoas, levar a palavra de esperança, né? O que as igrejas têm feito, assim, nas experiências de vocês? O que as igrejas de vocês têm feito nesse momento, assim, para estar acolhendo esses fiéis? Eu creio, como você falou, foi um desafio, porque foi muito de repente. E, querendo ou não foi como as igrejas queriam, porque nós tínhamos uma norma a ser seguida, né, pela OMS. Então, não é, não, nós resolvemos fazer isso. Então, foi tudo de acordo com as regras para nós seguirmos, né, as direções, os decretos que foram sendo lançados. E, por exemplo, a esperança foi através das lives, das pregações. Eu creio também que as nossas igrejas têm os apacentares e esses pastores, esses irmãos que cuidam um do outro, porque
como nós estamos acostumados à união, nós estamos acostumados a estar perto, a estar junto, e nesse momento não podia. Então, por exemplo, a pastora Elisângela, a gente conversando um dia, e ela estava me falando que cada dia ela pegava a lista dos nossas, da melhor idade, das mulheres, né, da melhor idade, e ligava todos os dias para 2, 3 deles, para saber como que eles estavam. Então, além de levar uma cesta básica para quem precisa, né, se está precisando na área de saúde, procurar ajudar de uma maneira mais efetiva, né, para a pessoa ter esse recurso da saúde. Então, pelo menos na Esperança, o que a gente está vendo é que houve sim uma junção de várias áreas dos irmãos, dos nossos líderes, pastor Romeu, pastor Rony, para assim continuar levando a palavra, continuar levando esperança, continuar levando a comida mesmo, né, porque muitos estavam com necessidade, e esse tete-a-tete, vamos dizer assim, de um ligar para o outro, olha, nós estamos longe, mas nós estamos perto no Senhor, que nós estamos orando, nós fizemos relógios de oração, com propósitos definidos. Então, ali, todos os dias, naquele grupo de oração, estava todo mundo declarando, falando. Então, é uma maneira de nós estarmos perto, não é? Então, eu acho que a igreja foi efetiva e está sendo, sim, presente para quem quer, né? Porque agora eis a questão. É verdade. Uns antes, né? Não vou receber. Então, para quem quer a palavra, ela está sendo enviada, ela está sendo lançada, e eu acho que aí entra essa questão agora de nós nos autoanalisarmos como servos. Será que eu quero realmente essa palavra? Porque quem quer tem onde buscar, não é? Então, isso é um novo também para nossas igrejas, né? De nós nos autorresponsabilizar pela minha fé, pelo que eu decidi, por eu ser servo do Senhor. Interessante, assim, que eu vejo a igreja, pastora, como, assim, um hospital de Deus, né, na área espiritual, também na emocional, porque é durante as crises que as pessoas mais precisam de aconselhamento, de oração, né, de apoio psicológico, nesse momento de incerteza, desemprego. E eu creio que as igrejas, de um modo geral, assim, eu creio que na grande maioria estão numa grande corrida de solidariedade também, né? Nós aqui, né, a gente vai falar como Igreja Esperança. Então, como Igreja Esperança, a gente pode dizer isso, né? Eu acompanhei você pelas redes sociais, muitas cestas básicas foram entregues, né, através de vocês. Nós recebemos de vocês da sede também, né, cestas básicas, né, para a gente estar levando alimento para aqueles, porque muita gente está desempregada. Nesse momento de crise, muitas pessoas estão impossibilitadas de trabalhar, porque as empresas estão fechadas, às vezes não abriu ainda, né? Nós temos irmãos aqui que mesmo com esse relaxamento, eles ainda estão, as empresas que eles trabalham ainda estão fechadas. Então, são pessoas que estão... Tem os autônomos também, isso, né, pastora? Tem também aqueles que perderam o emprego. Então, aqui, eu quero também aqui louvar a Deus, né, pelos empresários que têm somado conosco. Nós recebemos aqui também, eu quero até falar o nome aqui do Samuel, lá do Bom Garoto, Samuel Biquelli, que eles nos enviaram mais de 50 cestas básicas para a gente atender, né, a nossa comunidade aqui. E o Erles, ele sempre diz, ele fala, olha, dinheiro a gente não tem para pagar a conta, mas o alimento não é para faltar na mesa, né? O alimento, esse aí é para estar na mesa de todo mundo. Então, eu acho que a igreja tem esse papel, né, fundamental, e essa questão que você falou dos cultos sendo transmitidos também, né, muitas lives, os cultos estão sendo transmitidos, cada um na sua realidade, com a sua estrutura, mas está fazendo o que pode, né, para levar a palavra de Deus para aqueles que são do grupo de risco, que às vezes não pode estar aqui com a gente, e assim... Realmente, a gente precisa reinventar, né? Nesse momento, nós precisamos reinventar. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, viu, gente? Reinventando, né? E levando uma palavra. E aqui tem pessoas que estão dizendo aqui, ó, que querem até fazer terapia, viu? Está dizendo aqui, deixa eu até ver aqui. Olha então, só. Ai, meu Deus, cadê? Já queria uma terapia, amando esse tema. Deus falando. Participação da Renata Silva. Ai, gente, tem muitas palavras aqui legais, viu? Deus abençoe vocês. Eu continue ligadinho aqui, que nós ainda temos muito mais para vocês ainda.
eu tive uma experiência muito boa na entrega da Santa Ceia. A gente colocou no coração de levar na eu quero falar casa, disso aí né? também, eu acho legal, De levar isso é na legal. casa. Então, assim, eu e o pastor, a gente conseguiu entregar assim, para 90% dos membros e o restante, os irmãos nos ajudaram. Mas quando a gente chegava na porta, assim, muitos nos receberam chorando, porque já tinha ali um mês, né, que não ia na igreja. Então, assim, foi um gesto assim, quem diz assim, nós estamos juntos, nós estamos aqui. Né? Lindo, né? Eles se sentiram amados, assim. Então, assim, eu achei muito poderoso. Então, assim, para mim, a igreja, assim, está sendo fundamental. Pastora, e nós tivemos uma surpresa muito grande no dia da ceia, porque o Erles estava super preocupado, ele disse que estava assim, angustiado. Ele falou, ai meu Deus, será que as pessoas vão? Por que nós montamos os kits, né, para os irmãos buscarem aqui, os líderes buscarem para os seus, né, liderados, que aqui a gente trabalha com célula. Então, nós ficamos tão surpreendidos, porque foi a maior ceia que a gente já teve aqui, desde os 7 anos que nós estamos aqui. Então, assim, nós ficamos muito felizes por ver também o trabalho dos líderes, né, assim, que tem, nossa, tem nos ajudado muito, né, pastora? Porque quando você tem líderes ali que está ajudando, que está acompanhando junto com você, nossa, faz uma diferença incrível. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, viu, líderes? Amo muito vocês têm feito a diferença aqui junto com a gente. E também eu acho que o mais importante disso tudo é nós nos conscientizar que nós somos a igreja, não é? É verdade. E aí, lá na sede também, não teve a entrega para todos, mas teve um desafio de nós montarmos a mesa da Santa Ceia na nossa casa. Na nossa foi lindo, casa. Né, na e casa. cada um Tantas postar. Fotos lindas. Não é? Nós estávamos longe, eu não estava em Goiânia, eu estava na fazenda, mas mesmo assim nós improvisamos. E quando o pastor Romeu, o pastor Rony, o Jefferson estavam celebrando a ceia, mesmo nós lá, eu sou a igreja, então o Espírito Santo ele pode habitar aqui na minha casa nesse momento. E foi uma presença de Deus tão maravilhosa. E eu creio que é importante nós termos essa consciência de que eu sou a igreja, eu represento o Senhor, eu represento a Igreja Esperança, e aonde eu colocar os meus pés e as minhas mãos, vai ser abençoado. Amém. Então, é esse momento de nós, eu acho que a gente, na caminhada, nós responsabilizamos e deixamos muitas coisas para a igreja em si, para o pastor, para o líder e tal. E nesse momento a gente se responsabiliza disso. Não, eu sou responsável pela minha fé, né? Eu sou responsável pelo meu testemunho, pelo que eu creio, e eu ser realmente espelho do Senhor aonde eu estiver. E Deus nos surpreende tanto que foi assim, eu creio que uma das ceias mais maravilhosas, acho que a melhor do que a gente teve em família. Porque estava lá meus filhos, minhas noras, meus netinhos, e a gente jantando juntos, participando da ceia, né? E foi, assim, uma experiência muito surpreendente de Deus para nós. Eu recebi um meme, né? Onde aparecia o inimigo dizendo para Deus assim, fechei a sua igreja. E ele respondeu, engano seu, eu agora abri uma em cada casa. Exatamente. Não é? E essa questão da ceia, por exemplo, foi uma das ceias que a gente teve que participar mesmo. Nós também fizemos. E talvez seja uma das únicas ceias que, ao participar em família, houve uma conexão da família. Porque quando nós participamos na igreja, na grande maioria, a gente participa, tem ali talvez até uma troca de cálice com alguém ou com um ente querido, mas não foi a mesma conexão. E em casa foi uma conexão completamente diferente, onde você estava ali para aquela pessoa e aquela pessoa estava ali para você, exclusivamente. Então, toda essa reinvenção que a gente foi obrigado a fazer, eu vejo pontos positivos. A pastora colocou muitos aqui, todos colocaram, mas eu gostei também do que ela disse em questão do se autorresponsabilizar. Né? Porque, de uma certa forma, nós, por alguns contextos emocionais, vamos sendo levados a ser os pais de todo mundo na igreja, e todo mundo, pelo seu contexto emocional, se torna um filho. E aí, porque ele se torna um filho, ele fica, às vezes, muito dependente deste pai, quando, na verdade, o apóstolo Paulo diz que vós já devia ser mestre pelo tempo que já tem, mas ainda continua precisando de leite. E talvez isso tenha
motivado. Agora, é claro que de um outro lado, o que a pastora pontuou, quando você chegou na casa de uma pessoa, tem pessoas que precisam ainda dessa conexão. Essa conexão para ela faz muita diferença, né? E não tem tanta facilidade ou habilidade com a internet. Então, é claro que eu acredito que isso não vai ficar dessa forma, mas já abriu leques e oportunidades para a gente pensar diferente, como o reino, já abriu oportunidades. Você já parou para pensar quantas casas a palavra que você pregou entrou, que se fosse aqui na igreja, talvez ela nunca tivesse ouvido você pregando? Com certeza. É verdade. Olha aqui uma mensagem aqui, eu acho que é de alguma membro sua. Membro sua. Olha aqui. Esse momento de entrega da ceia em nosso lar, realmente inesquecível. Ver nossos pastores aqui nos abençoando foi muita emoção. A importância de nos sentirmos amados é inexplicável. É Renata Silva que escreveu. Amém, amém. Eu lembro de uma senhorinha também, idosa, que ela chorou muito. E eu fiquei muito feliz, porque assim, os idosos estão muito carentes nesse momento. Eles realmente estão com muito medo. Né? Porque assim, a mídia, todo mundo pôs um medo muito grande neles, né? E a gente não pode deixá-los. Um outro ponto aqui importante é que a gente vê tela na frente da gente o tempo todo. E nós somos muito influenciados pelo que a gente vê, né, pelas imagens e aquilo. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, porque o tempo não dá. Né? Vai lá para o nosso... Entra no consciente, vai para o subconsciente, vai alimentando, né, de imagens. E de imagens ruins. O tempo todo você está vendo imagem ruim. E não é só a televisão. Né? Hoje a gente fala de tela mesmo. É a tela do celular que está ali, é a televisão. É o tempo todo coisa ruim. E isso vai causando pânico, vai causando pavor na gente. Eu tiro por uma experiência minha. Teve um dia muito terrível aí, que eu falei assim, nossa, esse dia eu quero ficar bem conectada mesmo. E aí aconteceu muitas coisas ruins, e esse dia eu fiquei assim, sabendo de tudo, sabe? Mas eu fiquei um dia tão irritada, eu fiquei tão chata nesse dia, porque o medo, eu aprendi isso com o nosso professor, que às vezes ele está disfarçado de outra emoção. Desculpa, mas nós estamos aqui, ó, muita vontade. Pois é, né? Lembrando da sala de aula, né? Então, ele vem disfarçado de uma outra emoção. E eu fiquei irritada, nervosa, eu vi que ninguém estava me aguentando. Chegou no fim do dia, eu fui fazer minha autoanálise. O porquê que eu estou tão chata assim? Era o tanto de coisa ruim que eu tinha assistido naquele dia. Foi um dia atípico. E aquilo me deixou irritada. Poderia ter sido um medo por trás daquilo. Um medo de coisas ruins que estavam, né, aquela contabilidade do mal. Morreu tantos e tantos foram contaminados. Então, assim, como que a gente filtra isso? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, como que a gente filtra? Como que a gente mantém saúde emocional no meio disso tudo? O que acontece? A palavra de Deus diz assim: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é agradável, se alguma virtude há, nisso pensai. Como que eu filtro isso? Colocando pensamentos positivos dessa forma, daquilo que a palavra de Deus já nos diz. A palavra de Deus, eu falo muito, sabe? As pessoas falam assim, mas como é que você é psicanalista e pastor? É porque eu não consigo ver diferente. O que eu consigo perceber é que se Deus fosse explicar todo o contexto científico de o porquê que ele manda fazer as coisas, usar a psicanálise, ia ter vários livros e as pessoas não lêem nem a Bíblia, você imagina os demais. Então, como ele não podia e não tinha tempo hábil para explicar cientificamente tudo, ele deu ordenanças. Então, quando ele disse, encha a sua cabeça, a sua mente, com coisas positivas, com aquilo que é justo, com aquilo que é agradável. Se você conseguir trazer para a sua mente um tipo de pensamento de acordo ou em linha com aquilo que Deus sempre disse na sua palavra, isso já vai fazer com que a sua mente esteja ocupada o suficiente em contextos positivos para não entrar o outro. Você disse, é verdade, o medo disfarçado. Como? O medo, por exemplo, da impotência. Porque quando você começa a ouvir noticiários de pessoas morrendo, e você não tem potência para poder fazer nada, e que isso pode chegar no seu rebanho, que isso pode chegar na sua casa, que isso pode chegar na sua família, aí starta o quê? Outra emoção, raiva. Raiva de ser impotente diante de uma situação dessa. Verdade.
E se a gente conseguir alimentar a nossa mente, conforme a palavra de Deus diz, com o que é puro, o que é santo, o que é justo, o que é agradável, não vai ter espaço para esta outra entrar. Não tendo espaço para essa outra entrar, consequentemente as suas emoções vão ficar mais filtradas e mais resguardada, vamos dizer assim. A sua emoção vai ficar mais resguardada. Seria uma forma de você fazer, porque a sua mente vai comandar tudo no seu corpo. Essa que é a verdade. Interessante que aí entra aquela questão da gente confessar a palavra, né? É, Mas antes eu exato. quero ler só o que o pastor Romeu escreveu aqui para nós. Que excelência, isso é a igreja vivendo o novo de Deus. Pastor, um abraço para o senhor, para a pastora Ivone, a gente ama demais o senhor. Nosso pai está aqui ligadinho conosco, gente. Uau, quanta honra. Uau. Obrigada, pastor Romeu. Nós amamos vocês. Então, pastora, pastores, né? Uma das coisas que a gente adotou na nossa casa, eu e o Erles, é a gente evitar essas notícias, essa enxurrada de notícias, de mortes, de que está acontecendo isso. Ao invés da gente fazer isso, nós estamos falando dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Mesmo no momento de dificuldade, de crise, a gente decidiu fazer isso. Vamos continuar sonhando, vamos continuar falando dos nossos projetos, vamos continuar falando daquilo que a gente quer fazer, né, dos nossos sonhos. Vamos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, declarar a palavra, né? E algo assim que a gente está fazendo aqui como igreja também é criamos o relógio de oração. 24 horas de oração. Então, a igreja está envolvida, né? De segunda a sábado, a gente está aí 24 horas orando juntos, lendo a palavra e declarando a palavra e crendo, né? Eu creio que Deus pode nos surpreender na crise. Inclusive, hoje eu postei um videozinho falando que a gente pode prosperar no momento de crise, né? Lembrando de Isaac, que Isaac semeou no momento de crise, momento de sequidão, né? E ele colheu 100 vezes mais, porque ele se reinventou. Primeiro, ele orou, foi buscar a direção de Deus, Deus falou o que era para ele fazer, ele obedeceu, e depois ele se reinventou, né? É o que a gente precisa fazer também. Mas isso é muito importante, né? A gente Só alimentar a nossa completando mente, né? O que o pastor falou, quando nós alimentamos a nossa mente, assim como fala lá em Filipenses 4, mais para frente, um pouquinho vai falar que nós vamos estar cheios da paz que excede todo entendimento. Na verdade, é um versículo antes, né? Antes, o né? Deus, né? Que o nosso Deus guardará o vosso... vossa mente. É um versículo antes, na verdade, mas aí na sequência vem. Mas é isso mesmo, é verdade. De gerar essa paz, né? Isso. Eu também fiz como a senhora. Lá em casa eu evito, porque todos os jornais que você vai assistir vai repetir. Repetição. Você olha na internet e repete de novo. Então, a gente sabe o básico, nós já sabemos como tem que prevenir, como a gente tem que se cuidar. E eu não fico alimentando minha mente com nem Precisa proteger nossa mente, né? Tem que proteger. Sim, a gente precisa... É uma opção, né? Uma escolha, né, na realidade. A gente precisa proteger a nossa mente, porque se não protegermos ela, daí a pouco a gente está comunicando as mesmas coisas. E tudo que eu comunico, eu penso, tudo que eu penso, eu sinto, tudo que eu sinto, eu creio, e tudo que eu creio torna-se autorrealizável, né? Então, essa é a carga que vai seguindo nas nossas vidas. Estou gostando muito de todas essas dicas para a gente vencer o medo, ser otimista e colocar a nossa fé em prática, né? Os decretos de fé é um negócio muito poderoso na vida da gente, e ele afasta esse mal, porque a gente vai enchendo da palavra de Deus, e a palavra de Deus a gente tem aí de graça, né? Verdade. Tem aqui muito fácil na nossa vida. A gente vai parar aqui só um pouquinho para ouvir um louvor, outro louvor com o Lucas. Eu já quero agradecer o Lucas pela presença dele aqui. Quero mandar aí um abraço também para a nossa igreja, Esperança Veracruz 2, que estão ligadinhos lá conosco. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yes. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Yeah. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Meu Deus. Amém.
Graça e paz, é um prazer enorme estar com todos vocês aqui nesta reflexão que nós iremos fazer nesta noite. Foi extraordinário o bate-papo com essas pastoras aqui, né? Ainda, segundo elas, são apenas estudiosas da psicanálise, mas muito em breve teremos aí mais 3 novas psicanalistas atendendo, ajudando, auxiliando e trazendo aí mais um alento ao coração das pessoas que precisarem, tá? Isso é muito bom. Eu me sinto lisonjeado por estar no meio, entre elas, por estar entre elas aqui, né? Falando sobre algo tão importante e extraordinário que foi este assunto e tão atual, porque todos nós estamos passando por situações, circunstâncias e momentos de adversidade, de instabilidade, de insegurança e de incertezas. Porém, nós temos uma reflexão para fazermos nessa noite e nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 14, o versículo 25 até o versículo 30, que diz o seguinte: já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E ele disse: venha. E nós vamos ficar só até este texto. E esse texto é importante nessa reflexão desta noite, devido ao assunto que nós estamos falando. A Organização Mundial da Saúde já identificou que mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem com depressão. E eu tenho certeza, embora não gostaria de ter essa certeza, mas seguindo o fluxo dos dados, após essa pandemia, o número vai ser maior. Mas, para aqueles que estão com seus olhos fixos no Senhor, vai poder andar sobre as águas. Sobre as águas é sobre essa tormenta da qual nós estamos passando e vivenciando. Sobre as águas aqui eu quero fazer referência sobre essa pandemia que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Com os olhos fixos no Senhor Jesus, você pode andar sobre as águas. Mas como fazer isso? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é ter a visão correta dos fatos. Nós precisamos olhar para os fatos de uma perspectiva otimista e correta das coisas. Porque, do contrário, o medo pode nos levar a ter um pânico, um pavor. E como nós dissemos no bate-papo, nós temos o medo que é racional, nós temos o medo que é exagerado e nós temos o medo que já é um pânico. Quando as pessoas estão com medo desproporcional, sem a visão correta dos fatos, ela começa a ver fantasmas. Fantasmas, nós já sabemos que são nomenclatura fictícia para aquilo que não existe, mas que pode nos paralisar ou fazer correr. No medo nós temos 2 reações: ou corremos ou paralisamos. Se nós corremos, podemos correr em direção errada, tomando atitudes e obtendo consequências depois de forma exacerbada nas nossas vidas, que não gostaríamos ou que não precisaríamos. Mas se ficamos também paralisados, nós deixamos de avançar na vida, deixamos de conquistar aquilo que Deus já tem para nós. A palavra de Deus diz em João 10:10 que Ele veio para que tivéssemos vida e uma vida abundante. Agora a questão é, nós podemos viver uma vida abundante olhando para os fatos e nos sentir digno
de passar por essa situação de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, sem perder a visão do foco, sem perder a visão daquilo que o Senhor já tem estabelecido para nós, sabendo que, segundo a sua palavra, praga alguma chegará à sua tenda, e se alguma coisa acontecer, nós saberemos também que esta foi uma vontade permissiva de Deus, e a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é eliminar os fantasmas da nossa vida. Os discípulos viram um fantasma, ou pensavam que estava vendo um fantasma. Quem não acordou um dia à noite e olhou para um cabide com uma jaqueta jogada em cima e no primeiro momento teve uma descarga de adrenalina no corpo, acreditando que tinha alguma pessoa ali dentro do quarto? É deste medo que nós estamos falando. Mas se você olhar novamente para o fato, agora com uma visão correta, agora com uma percepção um pouquinho aguçada, agora olhando para as questões e buscando o ponto real e não mais o fantasma, daí a pouco você mesmo percebe que o que está ali é uma jaqueta, e daí a pouco você mesmo abre um sorriso dizendo, poxa, mas que bobagem essa minha. Não permita que este processo que nós estamos vivendo crie fantasmas na sua cabeça, crie fantasmas à sua volta. Existe um risco? Existe. Existe a possibilidade de uma crise? Existe. Mas como nós vimos aqui no nosso bate-papo, assim como Deus cuidou dos seus filhos, mesmo em tempo de crise, o mesmo Deus que está hoje atuante e operante nas nossas vidas, vai atuar nas nossas vidas também, e vai operar nas nossas vidas nesse tempo de crise, e aí podemos ainda enriquecer no tempo de crise. Nós podemos ainda passar por essa crise e sairmos bem mais saudáveis. Por quê? Porque com os cuidados necessários que você tomou, de alimentação, de reclusão, de beber a água líquido de forma adequada, de fazer os exercícios dentro da sua casa, pensando numa proteção em relação a este vírus que está aí, ganhando força pulmonar. E quando você sair, você vai perceber que você tem uma qualidade de vida muito melhor do que quando você entrou. Uma das coisas que nós precisamos fazer é começar a olhar com os olhos de Deus para essa situação e enxergarmos os pontos positivos, aquilo que Deus está estabelecendo, aquilo que Deus está nos dando de oportunidade, aquilo que Deus está aguçando as nossas vidas. Olha, é muito comum nós vermos na Bíblia, em muitos momentos Israel passou por crise. Crises que talvez não fosse diferente da que nós estamos vivendo. Embora aqui nós tenhamos um inimigo invisível, Israel não tinha um inimigo invisível, mas ainda assim era um inimigo, e tão letal, e tão perigoso, quanto o que nós estamos vivendo. Mas em meio a esse tempo de crise, nós encontramos um Gideão, que cria estratégias no meio da crise, para salvar a sua família. Nós encontramos Davi, que enfrenta o gigante num tempo de crise, e derruba esse gigante. Não será diferente com a sua vida. Não tire os olhos de Cristo. Não permita que o medo traga fantasmas. Não permita que o medo tire você da direção. Dentro da visão correta, você precisa ainda eliminar toda a agitação. Quando nós lemos em Números capítulo 14, o versículo 1, nós vamos ver que após a declaração dos espias, o povo se agitou. A cada notícia que você ouve, não permita ficar agitado. Entre numa calmaria do Senhor. Entre na bonança do Senhor. Talvez o seu barco esteja balançando hoje ou esteja sobre tempestades, mas saiba de uma coisa, o Senhor está dentro desse barco, e se Ele está dentro desse barco, apenas confie, segura na mão dEle, e tenha certeza de que Ele está no controle da sua vida, e que nada foge ao seu controle, ao seu comando, e que é a sua percepção, porque o guarda de Israel, que está com seus olhos fixos nos seus filhos, não dorme, não toscaneja, não pisca, não pesca, para não perder os seus filhos de vista.
então você está sobre a proteção deste nosso Deus, assim como eu estou. E eu quero te incentivar e te motivar nessa noite a você eliminar os seus fantasmas, não permitir que o medo te domine e acabar com toda a agitação. E o caminho é olhar bem atento para os fatos, mas pautado naquilo que a palavra de Deus sempre disse e continuará dizendo: praga alguma chegará à sua tenda, porque Ele está ministrando os seus anjos a seu respeito para te guardar, para te livrar e para que você não tropece nem sequer em uma pedra. Esta palavra eu quero deixar para você e esta reflexão. Nós temos sim uma pandemia, nós temos sim um inimigo invisível, nós temos sim o risco de uma crise, mas nós temos aquele que está conosco, que é maior do que tudo isso que está acontecendo. Que Deus vos abençoe e ministre sobre o seu coração e sobre a sua mente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Soube que o mestre iria passar. Essa chance eu não perderia. Sua atenção queria chamar. Precisava de um milagre, pensei, vou enfrentar a multidão. Como será? Minha capa vou abandonar e o meu milagre vou alcançar. Eu clamei, Jesus, Jesus, Filho de Davi, eu clamei, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, atenda ao meu clamor, e o milagre veio em meu favor. Amém. O milagre veio ao meu favor quando eu clamei a Ele. Nós estamos aqui chegando ao finalzinho. Eu quero deixar para você aqui, Salmo 34:4 diz assim: procurei o Senhor, Ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo que havia no meu coração. Que Deus abençoe a tua vida. A minha igreja, eu vi que muitos compartilharam aqui, Nete, Caliandra, Marileide, muitos outros. Quero mandar um abraço também para o meu esposo, que está ali atento, ligadinho com a gente. Que Deus te abençoe, tá? Um abraço bem apertado para você e um beijo também. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, pastora Juscelena, por ter nos recebido aqui na tua casa, que também é a minha casa. Deus abençoe todos vocês, pastor Anderson. Sempre é uma alegria estar com você também, minha pastora querida e amiga Kelly. Deus te abençoe. Eu quero agradecer também, primeiramente, pastora Juscelena, por abrir o espaço, né, nos convidando para estar junto nesse bate-papo. Que Deus te abençoe grandemente. Agradecer a pastora Valdilene, amigona do peito, né, pelo amor, pelo carinho. Ao nosso professor, pastor, que nós estamos sempre aprendendo, né, com ele, né, o tempo todo. E agradecer também ao pastor Romeu, pastora Vone, né, pelo amor, pela confiança que eles depositam em nós para nós conseguirmos estar fazendo todo esse trabalho, toda a equipe, né, que está envolvida aqui também. Que Deus abençoe. Um abraço para o meu marido, para os meus filhos. E conte conosco, não é? E que o Senhor possa realmente gerar em nós essa fé, né, que venha eliminar esse medo que nos paralisa, que nós possamos olhar para o alto e confiar no Senhor em todo o tempo. Amém? Eu também quero agradecer, né? Agradecer a pastora Juscelena pelo convite, pastora Valdilene. Eu ia chamar de... Eu ia falar Val, aí eu falei, mas não, peraí, tem alguma coisa a mais. Valdilene,
pastora Kelly também, né, que são muito queridas aí, são as nossas alunas ali no curso de psicanálise. Eu me sinto orgulho, porque eu percebo que vai ter aí grandes psicanalistas, né, da área, e como a Organização Mundial da Saúde diz que já existe 300 milhões com depressão, vai precisar muito de vocês depois também, porque depois dessa pandemia, vai acontecer. Agradecer também a minha esposa, os meus filhos que estão sempre me apoiando, né? O Isaac sempre está do meu lado, na verdade, né? Ele apoia tanto que ele vem comigo. Isso é uma bênção extraordinária. Aos nossos amigos, os nossos queridos também. E eu queria apenas também pedir licença e permissão para falar dos 2 livros, né, que eu tenho, né? Que um é Impactos e Contribuições da Inteligência Emocional na Qualidade de Vida, né? Esse aqui foi o meu primeiro, já estamos na 2ª edição, mas que leva as pessoas a ter uma qualidade melhor de vida, cuidando do seu emocional, das suas emoções. E o mais recente, caçulinha, né? Que é Bloqueios e Vícios Emocionais, como vencê-los. Este aqui, ele vai trazer um histórico de como que a sua mente funciona e o processo desde o útero materno até onde você está no dia de hoje e como você lidar com tudo isso, que eu acredito que foi muito pertinente até por conta do assunto que nós estamos falando. Se não cuidarmos das nossas emoções, dificilmente vamos conseguir ultrapassar certas sazonalidades como essa. E se existe uma coisa que é certa no mundo, é que sempre haverá tempo de mudança e sempre haverá tempo de adversidade. Já dizia Jesus, né? Pastora Juscelena, eu esqueci de mandar um abraço para a pastora Leandra, amorzinho da minha vida. Pastora Leandra, um abraço, com certeza ela está nos acompanhando, aí, né? Toda a equipe nossa também, líder, master, né, das mulheres. Que Deus abençoe e pela confiança também, né, de deixar nós aqui estarmos fazendo esse trabalho, em nome do Entre Elas também, da Igreja Esperança e do Ministério de Mulheres. Deus abençoe, minha amada. E, amados, os livros são ótimos, eu tenho os 2 e são maravilhosos. Super indico. Deixa eu só pedir desculpa também, agradeço também a equipe, né? A equipe extraordinária, cinematográfica. Eu vou te falar um negócio, se Hollywood vem aqui, vocês estão tudo contratados. Nem Salomão em toda a sua glória. E eu vou falar, mas já acabou. Como é que fala, pastora Kelly? Como é que a gente fala? Que pena, né? Que pena. Gente, mas eu quero agradecer muito, primeiramente, a Deus, né, por nos proporcionar esse momento tão gratificante, tão especial. Quero louvar a Deus pela sua vida, pastora Valdilene, top demais, né? Foi muito bom esse momento, a gente estar aqui preparando juntas, né? E os bastidores também. Então, assim, você é uma pessoa que me inspira e que eu aprendo muito com você. Obrigada mesmo, viu? Deus te abençoe. Obrigada, pastora Kelly, né, nossa líder, e que realmente tem feito assim, um grande trabalho, né? Realmente você tem marcado essa geração com o seu jeito de ser, né, com o seu carinho, com o seu pastoreio, e a gente também aprende muito com você. Muito feliz, viu, por você estar aqui com a gente. Obrigada, viu, pastor, professor. Muito feliz, né, pelo privilégio de receber, né, o senhor aqui conosco. E, com certeza, esse momento, eu creio que contribuiu muito, né, para as nossas vidas e para a vida de todos que estão nos ouvindo. Queria falar só da mensagem da pastora Vone, ela também deixou uma mensaginha aqui para nós. Pastora Vone, pastora, um beijo, pastora, obrigada por estar aqui ligada conosco, nós amamos muito vocês. Quero louvar também a Deus pela vida do meu esposo, né, que é um homem de Deus que me apoia muito, e também louvar a Deus pela vida das minhas noras, né, Keren deixou um recadinho aqui, Ariane também deixou um recadinho aqui, um beijo, amo vocês, um beijo para os meus filhos, e quero louvar a Deus pela vida de toda a nossa equipe que está aqui, né, gente, é verdade, tem muitas pessoas aqui, o pessoal da mídia, som, né, iluminação, decoração, gente, muito obrigada, o pessoal da sede, né, que está ali junto com o João Pedro, obrigada, Deus abençoe pelo suporte, pelo carinho de vocês, que Deus recompense a cada um. E eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que essa mensagem está gravada. Se você quiser, né, compartilhar com outras pessoas, talvez não teve o privilégio de ouvi-la ainda, né, mas você pode compartilhar porque está aqui gravado.
né? Você pode compartilhar com seus amigos, né? Com quem você quer abençoar. E Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Nós estamos, né, toda semana a gente está fazendo essas lives. Semana passada foi o Papo Jovem, semana que vem vai ser o Ministério de Família. E a gente vai fazendo esse revezamento e a gente vai dando a nossa contribuição. E se Deus quiser, nós vamos estar juntos aqui muito em breve, viu? Se vocês toparem. Gente, vai ser muito legal, não é? Então, se Deus nos der uma outra oportunidade, a gente vai estar aqui novamente, eu creio que Deus vai nos dar. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você seja guardado pelas mãos de Deus, que não falte a provisão do Senhor na sua casa, né? E que a bênção do Senhor, que enriquece, não traz dores, esteja com você, te fortalecendo, te dando graça, te trazendo esperança, né? Deus abençoe você. E até a próxima. Eu clamei, Jesus, Jesus, Filho de Davi, eu clamei, Jesus, Jesus, eu clamei, Filho de Davi, eu clamei. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, atenda o meu clamor. E o milagre veio em meu favor. Veio em meu favor. Veio em meu favor. Meu Deus, aleluia. Tenha uma boa noite, fique com Deus, até mais. Graça e paz a todos. Amém.